Olá a todos, meu nome é Bruno Vinícius Gomes Silva, eu sou estudante de Física aqui no campus da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e eu estudo com o professor Leonardo desde meados de setembro de 2019 mecânica quântica. Bom, no início nossa pesquisa consistia em eu ser exposto, apresentado a princípios fundamentais de álgebra linear, bem como princípios da mecânica quântica. Feito isso, feita essa base matemática e física completa, nós partimos para estudos mais avançados e a área de interesse foi oscilador harmônico quântico, operadores de escada e condensado de Bose-Einstein. E é sobre isso que eu venho aqui apresentar hoje. Bom, classicamente nós podemos definir o oscilador harmônico como sistema que se comporta de maneira bem definida. Bom, por se comportar de uma maneira bem definida, é um sistema em que nós conseguimos fazer previsões sobre ele. Nós conseguimos saber posição, velocidade, aceleração e forças a qual ele está sujeito. Porque, bem, isso varia de maneira bem definida, pois existe uma força restauradora que atua nesse sistema, em geral, que é bem descrito pela lei de Hooke, da equação F é igual a menos kx. Um grande exemplo que a gente tem de um oscilador harmônico simples, né, clássico, é um sistema de massa-mola, onde a mola se encontra relaxada com um bloco acolapado em uma das suas extremidades. Quando a gente comprime essa mola ou relaxa ela, a gente causa uma perturbação nesse sistema, porque nós aplicamos uma força, né? E então a tendência desse objeto que está acoplado à mola é ele retornar à sua posição de equilíbrio ou ficar em um ciclo eterno de deslocamento de uma posição inicial até uma posição final, caso não haja forças dissipativas atuando sobre o objeto. Matematicamente, nós podemos fazer isso relacionando essas duas equações, a lei de Hooke com a segunda lei de Newton. Se nós, se nós igualarmos, nós podemos escrever a lei de Hooke como uma consequência da segunda lei de Newton, onde no caso aparece esse termo de derivada. Bom, e isso é uma equação diferencial ordinária, então existem vários métodos para a gente resolver essa equação, e a partir dela a gente chega nessa equação mais geral, que é uma relação entre a posição ao longo do tempo, que a gente chega em x de t é igual a vezes seno de wt mais b cosseno de wt, que é a equação mais geral possível para a gente obter isso. A gente pode resolver ainda essa equação para deixar ela de maneira mais simplificada e mais fácil de ser analisada. Então nós chegamos a uma segunda equação, que é x de t igual a xm vezes cosseno de wt mais φ. E essa equação, onde xm é a amplitude desse bloco que está sendo percorrida, w é a frequência angular de oscilação e φ é o que a gente chama de constante de fase. Só que isso é um caso clássico, né? Nós ainda podemos fazer algumas relações entre a frequência angular de oscilação desse objeto com a constante elástica de uma mola K. Nós conseguimos escrever o K em função dessa frequência angular de oscilação. Só que isso é um caso clássico, né? Quando a gente parte para a mecânica quântica, nós estamos trabalhando com objetos muito menores do que a escala atômica. Nós estamos trabalhando na escala atômica, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar e acoplar essa equação e esperar o mesmo resultado nessas partículas. Porque nós temos vários efeitos quânticos que nós podemos destacar, principalmente dualidade da partícula, entre outros que vão ter interferência direta. Bom, para a gente começar a analisar um objeto quântico, a gente pode pensar na equação de Schrödinger. Bom, o que ela fornece para a gente, né? Ela depende de um termo de energia, um termo de energia potencial, e de um termo psi que a gente chama de função de onda do sistema. Essa função de onda é o que contém toda a informação sobre o nosso sistema físico. Bom, mas ainda não é nesse ponto que a gente quer atacar. Se a gente quer atacar um oscilador harmônico quântico, a gente tem que pensar o seguinte, que ele está sujeito a uma energia potencial, né? Classicamente, a gente pode falar que essa energia potencial do oscilador ela pode ser dada pela soma, né, da energia
energia cinética com energia potencial elástica a qual ele está submetido. A gente pode chamar a gente pode nós temos equações que relacionam, né, essa energia potencial e essa energia cinética, a gente pode escrever ele como meio de kx ao quadrado mais um meio de kx2, sendo que a gente, como lá em cima a gente estabeleceu uma relação para esse K, que é a constante elástica da mola, nós conseguimos simplificar essa equação ainda mais. E agora, como que nós vamos poder conceituar quanticamente essa equação? Bem, quanticamente, para fazer é uma adaptação da nossa equação de energia do sistema para o oscilador harmônico simples clássico, em que nós vamos substituir o termo V ao quadrado do termo de energia cinética pela variação da posição ao longo do tempo, aplicando uma derivada. Bom, com isso, nós vamos obter essa função de energia do sistema em função do momento e da posição, o que pode ser muito útil para a gente. Porém, essa equação dessa forma ainda não serve para ser aplicada em mecânica quântica. Por quê? Bom, o momento e a posição em mecânica quântica são fornecidos através de um operador. Bom, o que é um operador? O operador é uma função matemática que é capaz de extrair a informação do sistema. Nós podemos pensar o seguinte, que a informação do sistema está toda contida em uma função de onda psi. E o operador vai ser capaz de extrair essa informação que está contida no sistema. Bom, o que acontece? Fazendo uma analogia, nós podemos pensar que a função de onda psi, onde está guardada toda a informação do sistema, é como se fosse uma galeria cheia de cofres. A função do operador, que é uma chave, é abrir um desses cofres onde está guardada a informação. Cada operador só consegue abrir um cofre, é uma única chave. Então, se nós pensarmos desse jeito, nós conseguimos resolver isso de uma maneira bem mais simples, uma analogia bem simples para resolver isso. Beleza, o operador posição, ele é dado pela seguinte equação, bem como o operador movimento é dado pela seguinte equação. Tranquilo. O que nós vamos fazer agora é expressar a energia do oscilador harmônico simples em função desse operador momento e desse operador posição, seguindo o mesmo princípio que a gente usou lá no operador clássico, em que a energia era dada por uma parte de energia cinética e por uma parte de energia potencial. Beleza. Ao fazer isso, a gente consegue chegar a uma nova equação que é muito parecida com a equação de Schrödinger, onde a gente aplicou isso. Só que essa equação que a gente chega, que é a solução para o nosso oscilador harmônico, ele é muito mais complexa de se resolver. Então, qual que é o truque? O truque é a gente resolver ela utilizando álgebra linear. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso utilizando um procedimento que chamamos de operadores escada. Bom, basicamente, o operador escada ele funciona da seguinte maneira. Primeiramente, nós criamos um vetor n, que é um autovetor do nosso vetor psi, onde está contida toda a informação do sistema. Então, nós vamos adicionar dois operadores para resolver esse vetor n, que são os operadores A e A dagger. Bom, como funciona? O operador A aplicado em φn desce um nível em n, indo para φn menos 1. E por isso a gente chama ele de operador destrutivo. O operador A dagger aplicado em φn sobe um nível, indo para φ mais 1. Por isso nós chamamos ele de operador construção. Sabemos também, pelos princípios da mecânica quântica, que a energia ela é emitida em mecânica quântica ela é emitida em pacotes discretos. Bom, se nós aplicarmos nossos operadores aí a Dagger, nós vamos obter valores para essa energia, permitindo assim solucionar aquela equação que a gente estava interessado, que era a equação que relaciona as energias potenciais do oscilador harmônico com a energia do sistema. Se a gente souber a energia do sistema, nós conseguimos aplicar o conceito de oscilador harmônico a outras áreas da física, bem como física de estado sólido, onde é muito útil no estudo de condensado de Bose-Einstein, que é um estado da matéria que possui aplicações incríveis. Bom, muito obrigado pela atenção. Tenha um ótimo dia.